Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém. Eu quero agradecer a honra, o privilégio, a satisfação de poder retornar a esta amada igreja, o carinho que tenho recebido do seu pastor Saulo Abraão. Esse homem tem inspirado a minha vida e me abençoado. Para os irmãos terem uma ideia, eu fui pastor aqui no final dos anos 70 e nos primeiros anos dos anos 80. Alguns de vocês não eram nascidos. Eu estou na igreja onde estou, na Igreja Batista em Morro Grande, da qual trago uma saudação, há 39 anos. Então faz um pouco de tempo. Então, agora o ano que vem, permitindo Deus, se me der vida, completo 50 anos de ministério. É muito bom ver essa gente querida, reconhecer alguns, ver outros, conhecer outros e dizer-lhes o seguinte: bom é estarmos aqui. Aqui o Senhor ordena a sua bênção, está lá no Salmo 133. Esse ajuntamento que hoje tem sido questionado sobre seu valor, sobre a sua eficácia, sem a menor sombra de dúvida, é uma bênção que Deus providenciou para nós, chamada igreja, a igreja, corpo de Cristo, aquela que ele resgatou com seu preciosíssimo sangue. Louvado seja Deus. O pastor falou sobre cantor cristão, hinário para o culto cristão. Posso fazer um teste aqui, pastor? Posso? Vamos ver agora aqui. Eu sei que a maioria tem chegado de igrejas contemporâneas, não é? Agora, você olhando para mim percebe que eu já tenho alguns quilômetros de estrada. Agora, então não fique frustrado se você não entrar nesse embalo santo aqui comigo, viu? Mas quem souber, vai comigo. Quem não souber, tudo bem. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Olha, pela amostragem já foi, pela amostra aqui já foi nota 10. Aí se a gente pegar, eu não prego, a gente canta. Aí eu já vou pedir para essa equipe bonita e linda que estava aqui agora há pouco subir novamente, e aí a gente vai embora. Os louvores que exaltam o Senhor. Bom, só um pequeno testemunho deste hino. Eu gosto muito dos hinos. Lembrando agora, eu cresci, era a idade do meu neto mais novo, que eu já tenho neto agora que vai casar o ano que vem, mas o netinho mais novo, eu tinha os meus 5 anos, 6 anos, e eu ouvia, quando estava na casa dos meus avós, aqui em Pirituba, tão próximo daqui, de manhã e de noite, meu avô fazia culto doméstico. Culto doméstico é um momento em que a família se reúne, abre as escrituras, lê, ora, e meu avô cantava a primeira estrofe, como nós cantamos agora deste hino, Em Jesus Amigo Temos, número 155 do Cantor Cristão.
E era todo santo dia. E vovô partiu para o Senhor com 86 anos, cantando, balbuciando já, porque não tinha forças, em Jesus confiar, sua lei observar. E ele cantou até o final. Aliás, não foi esse não. Foi a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Bênção. Convido os amados irmãos para abrirmos a palavra de Deus, ou os nossos celulares, ou olhar na tela a escritura que vamos ler agora. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 8 e 9. Está projetado aí. Eu vou sair daqui para que os irmãos possam enxergar bem. Paulo dizendo isto: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo o verso 19. Aliás, exatamente, o verso 9, não 19, perdão. Vamos lá? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Amém. Eu não saudei pessoalmente, mas quem foi minha ovelha lá no Alto da Lapa, lá no Alto da Lapa não, na Bergamota, melhor expressão é essa, na Bergamota. A Marta, irmã Marta Mérida, remanescente fiel aí, que bênção. Bom estar aí com o pastor Vanderlei, com o pastor Anderson e com o pastor Saulo, que bom. Meus amados irmãos, a expressão é alvissareira, a expressão é animadora, a expressão é desafiadora, porque se me abriu uma porta grande e espaçosa, e os adversários são... O verso anterior diz que ele pretende ficar até o Pentecoste em Éfeso. Paulo, o apóstolo, está dizendo que uma porta espaçosa, uma porta favorável, diz outra tradução, porque uma porta favorável se me abriu. Esta expressão favorável, meus irmãos, na língua original do Novo Testamento, tem a conotação de que Paulo está falando das portas escancaradas para a evangelização, para a proclamação do evangelho, para o anúncio da palavra. E de fato, Deus permitiu que Paulo exercesse na cidade de Éfeso o seu mais longo ministério. Paulo ficou em Éfeso 3 anos. Em Corinto, 1 ano e meio. Mas lá em Éfeso, ele ficou 3 anos realizando seu ministério. E ele disse que a porta está aberta, mas há muitos adversários. Quando nós lemos, irmãos, a respeito do ministério do apóstolo Paulo, nós percebemos que a sua trajetória ministerial foi uma trajetória de sofrimentos, de aflições, mas de resultados gloriosos que transcendem o tempo e se projetam por toda a eternidade. Porque as vidas foram tocadas, as almas foram salvas e convertidas, as pessoas foram edificadas, igrejas foram estabelecidas e o reino de Deus expandido. Mas não sem lágrimas, não sem sofrimento. Irmãos amados, a tendência nossa hoje
é olhar o presente. Isto é bom, nós estamos vivendo no presente. Mas o passado encerra em si muitas lágrimas, muitas lutas para se chegar onde se chegou. E eu quero dizer, amada Igreja Batista do Alto da Lapa, ao seu amado pastor, seus pastores, sua liderança, seus obreiros, não há vitória sem lutas, sem pelejas, sem aflições. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Paulo não teve vida mansa. Paulo não teve uma rede com um suco de laranja na mão. Teve muitas vezes chibata nas costas, cadeias. Mas, irmãos, o evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz, o evangelho da graça, o evangelho de Jesus, o evangelho que convida o homem ao arrependimento e à fé em Cristo, sem dúvida, não é popular e nem aplaudido pelos homens. É hostilizado, porque ele aponta a realidade do pecado, adverte ao pecador que se converta e busque a Deus enquanto se pode achar. Esse evangelho, água com açúcar, o evangelho do coaching, o evangelho da prosperidade, o evangelho que não é evangelho, não causa tanta coisa assim, porque ele navega em águas favoráveis à navegação. Mas o evangelho da cruz é evangelho de lágrimas e de sofrimento. É evangelho que exige incondicionalmente renúncia da nossa parte. Muito bem. O apóstolo Paulo levou o nome do Senhor diante de reis, diante dos judeus e diante dos gentios. Ele se tornou o apóstolo dos gentios. Lembram disso? Quando da sua conversão no caminho de Damasco, lá no capítulo 9, no verso 15, quando Ananias foi à casa do hospedeiro de Paulo, por ordem do Senhor Jesus, estava lá hospedado, ele disse, olha, vai. E ele disse, Senhor, mas este homem, eu tenho ouvido que ele é um perseguidor da igreja, ele é terrível, ele vai fazer isso e aquilo. Vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante de reis, dos filhos de Israel e dos gentios. Vaso escolhido. Mas o vaso escolhido passou por as aflições, pelas lutas, pelas adversidades. Mas eu quero dizer, irmãos, que as aflições não são o tema, não são a preocupação da mensagem nesta manhã. E sim a porta aberta. Primeira verdade que quero destacar, a oportunidade de proclamação do evangelho a tempo e fora de tempo. Eu estou muito feliz em ver este salão lotado nesta manhã. Felicíssimo. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. Deus tem mais para nós. Deus quer usar a sua vida. Ouça bem, Deus quer usar a sua vida para que mais pessoas venham aqui e sejam abençoadas. Irmãos, pense comigo. Nós temos até às 5 da tarde, não é verdade? Aí a gente faz um café e às 6 começa outro culto. Então ninguém está preocupado com o horário. Isso me faz lembrar aquele pastor lá nos Estados Unidos, foi pregar numa igreja e disse para o pastor, quanto tempo eu tenho, irmão? Ele disse, olha, irmão, tem até meio-dia. Depois nós vamos embora. Pegou? Pegou? Não tem todo o tempo. Tempo que quiser. A meio-dia nós vamos embora. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Só neste culto, quantas bênçãos nós já recebemos de Deus. O louvor é para Ele, mas nós somos abençoados. Você concorda comigo? O louvor é de Deus, mas Ele abençoa a tua vida e a minha vida. Glória a Jesus.
Segundo, oração. Oração pela família, valorização da família. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que o sistema, as ideologias, um conjunto que se soma, orquestrado pelo inferno, quer a destruição da família, odeia a família. E a igreja ama a família, porque Deus ama a família, Deus abençoa a família, Deus é o Deus da família. Quantas coisas já aconteceram aqui? Agora eu te falo uma coisa, meu querido. Quanta gente está perdendo isso, não é? Gente boa, gente amiga nossa, gente querida nossa, parentes nossos estão perdendo essa maravilha. Eu ouvi falar até desse almoço de domingo, fiquei pensando, puxa, por que eu não dei uma passadinha aqui? Irmãos, na verdade, nós desfrutamos de banquetes celestiais. Glória a Deus. Oportunidade de proclamação a tempo e fora de tempo. Paulo diz que prega a tempo e fora de tempo. Irmãos, a maioria das igrejas que ainda fazem evangelismo quase estão limitadas ao domingo. A igreja do Alto da Lapa tem o privilégio glorioso de multiplicar-se através da localização privilegiada onde ela está. Quer ver uma coisa? Eu nasci aqui na Lapa. A Lapa sempre foi o polo onde tudo acontecia. As compras, o banco, o fórum, hospitais e tal. Vamos para a Lapa. Hoje, os bairros se desenvolveram muito, as cidades suburbanas se desenvolveram muito. Mas havia um tempo que tudo o que acontecia era aqui na Lapa. Alguém queria comprar aviamento, linha, agulha, essas coisas. Olha os lapianos de plantão aí. Tinha que vir na Lapa, na rua 12 de outubro, na loja do Felipe. Ó, estou por dentro da história, hein? Faz 1800 e lá pedrada. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Por exemplo, onde eu pastorei é um bairro. Ali, algumas pessoas passam na porta da igreja, mas é limitado. São as pessoas que moram ali ao lado. Passa o ônibus Lapa, na porta lá da igreja, mas ele passa já com o povo chegando. Quer dizer que não é o povo de fora, é dali mesmo. Irmãos, este templo, este prédio, neste lugar, só quem passa aqui, você já pensou quantas pessoas passam aqui, né, nessa porta? No ônibus, no comércio. Os irmãos já pensaram que bênção Deus lhes deu este lugar? O lugar é estratégico, o lugar é privilegiado, o lugar é bênção. Você pode, mas eu moro na vila tal, você pega o ônibus da vila tal, chega aqui. Eu estava falando com o Andro, cadê o Andro? Andro, cadê você? Está ali. Estava falando com o Andro. É minha ovelha, mas tem a ovelha aqui do pastor Saulo também. O Andro, ele mora ali ali é Jardim Felicidade, não, ali já é um pouquinho para frente, aí em Pirituba. Para ele vir aqui, ele pega um ônibus só, para ir lá no Morro Grande, ele pega 2. É uma viagem. Agora, meus irmãos, lugar privilegiado, diga lugar privilegiado. Deus nos deu. Agora, além de ter esse confortável e belo salão, que logo vai ficar pequeno em nome de Jesus, tem esse prédio. Irmãos, o vosso pastor, o engenheiro Davi, me deram a honra de visitar há algum tempo atrás essa obra. Irmãos, que bênção! Espaços disponíveis para um multiministério, multifacetado ministério, onde os irmãos podem ter pessoas vindo por interesses específicos, mas sendo atingidas pelo testemunho do Evangelho. Vou lhes contar do meu tempo.
lá na Bergamota. Porque Aldalapa é aqui. Aldalapa é onde a igreja estiver. E a igreja está aqui. Lá na Bergamota. Nós tínhamos, vocês lembram, aqueles que foram de lá, lembram que o salão principal estava aqui no térreo, havia um salão embaixo. E esse salão embaixo foi usado durante muito tempo como sala de aula do SESI, alguma coisa assim. Tínhamos classe de alfabetização de adultos. Lembro-me da professora, lembro-me do trabalho feito, lembro-me, inclusive, de que fizemos uma parceria. Eu disse, olha, eu gostaria que vocês na quarta-feira tirassem 15 minutos para subir para o salão para a gente orar por vocês e deixar uma palavra com vocês. Eles estavam ali aprendendo para a vida e também aprendendo para ter vida em Cristo. Os irmãos estão me entendendo? São portas abertas, são portas que Deus usa para que pessoas sejam abençoadas. É extraordinário, irmãos. Note que a porta está aberta, a multiplicação dos meios de comunicação. Eu fico pensando naquele tempo. Alguém vai pensar que eu pisei na lama do dilúvio, mas na verdade, naqueles tempos, a gente nem sonhava com computador, com celular. Imagina, eu me lembro que quando eu fui office boy da Atma Paulista, aqui na Lapa, a gente ia na sala da diretoria e ficava impressionado com a máquina de escrever elétrica. Era o top dos tops. Eu me lembro que muitas vezes você estava no interior, no litoral, para completar uma ligação telefônica. Na telefônica você precisava da interseção, do intermédio da telefonista, que fazia a ligação, depois mandava você voltar dali 1 hora, 2 horas. Hoje você tem um instrumento que pode ser uma maldição e uma bênção. Você tem aí o celular. Você pode replicar aí mensagens. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu fico tão triste quando eu vejo alguns crentes. Olha, eu não sou pastor da igreja, mas eu sou pastor. Eu vou dizer uma coisa. Eu fico doente quando eu vejo crentes colocando coisas que não têm sentido, coisas que são contrárias à fé, hábitos que não são hábitos de um cristão. E ainda posta com a maior cara limpa. Maior cara de pau, fotografa e bota na rede. Irmãos, que Deus nos ajude a botar na rede mensagem de vida, mensagem de salvação. O mundo está cansado de ouvir falar em religião, em prosperidade, em bênção, em isso, em aquilo. Irmãos, eu creio que o Deus que nós servimos cura, liberta, salva, transforma, abençoa, prospera. Mas o Deus da Bíblia, a mensagem de Jesus Cristo é mensagem de salvação, de transformação de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É evangelho da graça, é evangelho da cruz. Então, a igreja tem hoje à disposição meios extraordinários para comunicar o evangelho. Mas eu falei a respeito do local, falei a respeito daquelas salas que vão ser mobiliadas e servir para o serviço eclesiástico, para o serviço da igreja, mas servir também para a comunidade. Quando as pessoas podem fazer, olha, eu conheço aquela igreja, eu vou lá, eu faço um tratamento psicológico. Olha, eu vou lá porque eu aprendi tricô. Eu vou lá porque estão ensinando computação. Sei lá o quê. Ela está fazendo coisas que ajudam as pessoas, irmãos. Amém? Isso. Olha que maravilha. Aquela senhora lá fazendo tricô. Que coisa boa. Um jovem sem poder de pagar um curso, aprendendo a computação. Pessoas com problemas, e todos nós os temos, sendo servidas com psicólogos. Irmãos, tudo isso é uma somatória de portas abertas para o evangelho, de proclamação do evangelho. Nós podemos dizer, irmãos,
Quando cheguei aqui, você tem aí eu nem sei como chama isso, olha como é o negócio, eu nem sei. No meu tempo, a gente colocava uma faixa. Às vezes saía mal pintada num pano, lá para convidar as pessoas para vir para a igreja, ia ter uma série de conferências, ia ter um trabalho especial e botava aquela faixa lá escrita na porta do templo. Olha, irmãos, eu conhecia a igreja do Alto da Lapa, eu não era um pastor, nem seminarista eu era. Era um tabernáculo de madeira, era uma casa de madeira, lá na rua Bergamota. Depois ficou chique com aquele prédio. E agora está chiquérrimo aqui na Lapa. E o que acontece? Vejam vocês, tem aí um painel, não sei como é que chama aquele, um telão que vai passando mensagens, chique, falando versículos, convidando as pessoas para vir à casa do Senhor. Mas eu quero lhes dizer nesta manhã, são portas abertas. Mas as portas abertas não prescindem de você, não abre mão de você. Você é o veículo pelo qual Deus abençoará outras vidas. Você é a pessoa que Deus quer usar para que outros também se acheguem ao Senhor Jesus Cristo. Sejam transformadas, sejam convertidas, sejam regeneradas pela graça soberana de Deus. Irmãos, nós podemos aqui alistar tantas coisas que Deus está fazendo, fez e fará. Obviamente, todas estas coisas boas que nós temos não podem ser a nossa confiança. Elas são apenas ferramentas, instrumentos, meios. Mas a nossa confiança está no nome do Senhor. A nossa dependência está no Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que converte pessoas. Não somos nós com a nossa tecnologia. É Deus na sua graça infinita. Então, Paulo vai acentuar aqui isto. Uma porta oportuna, uma porta favorável se me abriu. Que coisa linda. Eu me lembro, a primeira igreja batista de São Paulo, lá há muitos anos atrás, tempo do pastor Irlande, havia um culto ao meio-dia, diário, de segunda a sexta-feira. Alguém vai dizer, mas culto ao meio-dia? De segunda a sexta-feira? Pois é. Naqueles idos tempos, quem conhece São Paulo sabe do que eu estou falando, era transitável andar ali no centro de São Paulo, ali próximo à Estação Júlio Prestes, a Avenida Duque de Caxias. Naquele tempo era. E havia comércios ali, havia empresas próximas. O que é que eles faziam? Havia um irmão, um evangelista, depois ele foi ordenado pastor Benelísio, saudosa memória aí. Ao meio-dia, essas pessoas que queriam receber oração, orar, ter um momento de reflexão das Escrituras, vinham ao templo. Abria-se o templo ao meio-dia e vinham pessoas, na hora do almoço, gastar ali 10 minutos, 15 minutos, uma leitura bíblica, uma palavra pessoal, individual. Irmãos, lá onde eu estou, não dá para fazer isso. Ou como gostaria, mas não dá. Aqui os irmãos, em breve, terão a oportunidade de fazer isso. O pastor vai fazer? Não, você. Eu? Sim. Você é crente? Então está tudo resolvido. Se você é um crente e de preferência que busca o Senhor em oração e conhece a palavra, está tudo certo. Há um expediente de plantão, de portas abertas, para ouvir, para receber, apresentar o plano de salvação. Plano de salvação. Falar do amor de Deus. Ouvir as necessidades das pessoas. Já pensou coisa linda? Mas os irmãos podem fazer isso, sabe por quê? Porque os irmãos podem percorrer essa rua 12 de outubro e suas travessas, aí Albion, Afonso Sardinha e assim por diante, Cincinnati, Pamponé, e distribuir lá Olha, a Igreja Batista no Alto da Lapa está aqui em cima, na Praça Antunes. José Antunes está lá. Meio-dia tem um momento que a gente recebe as pessoas para oração, para ler a palavra e tal. Estou dando aqui uma sugestão. Mas o que acontece? São portas abertas, irmãos. Portas abertas que Deus pode usar você
Não só o pastor está comprometido, ele está aí sempre, ele está aí correndo, fazendo a obra. Mas você, irmão, e você sair daqui radiante. Sabe por quê? Porque quem abençoa é abençoado. Porque quem dá é que recebe. Na obra de Deus é maravilhoso. O abrir mão, o ser pródigo em ajudar, dá-nos uma felicidade que transcende tudo quanto nós fizermos, porque ela ainda é superior. A alegria de ser servo. Mas sabe, irmãos, a porta está escancarada. Porém, esse porém aqui não está legal, viu? Há muitos adversários. Os adversários de Paulo eram judeus, eram gentios. Lá em Éfeso mesmo, quando as pessoas começaram a se converter, porque lá em Éfeso a coisa foi maravilhosa, começaram a se converter seguidores de magia, de ocultismo, de feitiçaria. Eles começaram a se converter. Há um testemunho eloquente, lá em capítulo 19 de Atos, que diz que eles queimavam em praça pública os livros que eles tinham, a literatura maligna que eles utilizavam para o seu trabalho. Muitos deles viviam monetariamente desse serviço de ordem espiritual maligna. Converteram-se. Paulo começou a dizer que o que é feito pelas mãos dos homens não é Deus. Deus é o Senhor que tudo fez. Só que lá em Éfeso havia o templo da deusa Diana, ou Artemis no grego. Um templo majestoso que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com as suas 127 colunas de mármore incrustadas com pedras preciosas. Aquilo era uma coisa vista quando o sol projetava-se ali, segundo os historiadores, uma coisa magnífica, extraordinária. E um tal de Demétrio e seus companheiros, acho que era o sindicato dos ourives, fizeram um protesto contra Paulo, porque eles faziam os nichos, umas miniaturas do templo de Éfeso, lá, da Diana, de Artemis, para vender. E os peregrinos vinham visitar o templo e levavam uma lembrança. Não é? Iam visitar o templo e levavam uma lembrança. Um templozinho da Diana dos Efésios. Agora, meus irmãos, houve perseguição contra Paulo. Houve perseguição ferrenha contra Paulo. Agora, meus irmãos, eu quero dizer que Paulo teve inimigos pagãos, como a Demétrio, mas teve judeus da sua própria raça. Aqueles onde o Messias foi enviado, para onde o Messias foi enviado, para o povo judeu. E eles não aceitaram a mensagem. E, aliás, alguns deles iam opondo-se ao que Paulo pregava. Você lembra lá da carta aos Gálatas? Paulo pregava e os judaizantes vinham atrás, falando a respeito da necessidade da circuncisão e da observação da lei de Moisés. Interessante, irmãos, que se Paulo não fosse usado por Deus, poderia, lógico, eu creio na soberania de Deus, Deus usaria outro método para preservar o cristianismo, mas o método que Deus usou, efetivamente, foi o apóstolo Paulo, para que nós hoje não fôssemos uma seita do judaísmo. Deus usou o apóstolo Paulo. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Então, muito antes da reforma, Paulo já proclamava as verdades eternas do Evangelho. Muito bem. Mas alguém pode dizer, pastor, aqui não temos ninguém atirando pedra na igreja, não temos ninguém
criando conflito conosco, mas o problema pode estar dentro de casa. Os inimigos podem estar dentro de casa. Eu tenho gente lá na igreja que veio do Nordeste. Tem gente que veio do Nordeste aqui? Minha ovelhada toda, abençoada, aquele povo santo, é tudo lá de Riba. Da Paraíba deve ter uns 50. Tem paraibano aqui? Cabra bom. E uma cidadezinha da Paraíba, que na época nem cidade era, um povoado. A perseguição contra a igreja batista que começou ali foi uma coisa impressionante. Falando em Paraíba, eu tenho um livro de um pastor presbiteriano que já está na glória, e esse pastor conta a narrativa de que uma igreja presbiteriana foi queimada em Catulé do Rocha, na Paraíba. E tentaram botar fogo na igreja batista também. Mas só para seu alívio, essa igreja que começou naquele vilarejo e que houve tanta perseguição, só uma amostrinha. Os irmãos estavam cantando, louvando a Deus, fazendo um culto ao ar livre. O sujeito pegou uma pedra e jogou na cabeça de um irmão, que o sangue desceu e ele continuou cantando. Aquele local de perseguição. Esse foi um. Hoje tem uma igreja batista pujante, crescente, apaixonada por missões, vivendo para a glória de Deus. Um dos nossos missionários da Junta de Missões Nacionais, pastor Refosco, andou por aquele vale do Piancó, plantando igrejas para todo lado. Há tantas igrejas, há adversário, sim, há oposição, sim, mas o Senhor está com o seu povo e ninguém pode segurar a obra do Senhor. Eu gosto muito, irmãos, de pensar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Havia um cântico da renovação espiritual nos anos aí, eu era mocinho, foi lá pelos anos 60, 65, e dizia: obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. E ele diz: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém. Independente da cor denominacional, a verdade é a mesma. Ninguém detém a obra do Espírito de Deus. Mas, irmãos, acontece o seguinte: quer ver alguns inimigos terríveis que podem abater na igreja? Primeiro, indiferença. Você já teve o desprazer de estar num grupo e alguém falar assim: olha, esse aqui é o Edson. Ah, tá. Gente, era melhor que dissesse: não gosto de você, não fui com a tua cara. É ou não é? Já esculhambava logo. Mas indiferença é uma coisa terrível, irmãos. O pastor vai e faz um apelo: pá, irmãos, vamos e tal. A indiferença é horrível. Irmãos, a indiferença pode frustrar projetos. A indiferença pode nos levar a nos acomodarmos. Oh, amados, não permitamos que esse inimigo chamado indiferença se abata sobre nós. Um outro problema sério, que é parente bem chegado desse, é a acomodação. Olha, eu já ouvi alguém dizer que não é bom a gente falar assim: no meu tempo. Irmãos, quando eu era adolescente, na igreja da Lapa, aqui, na Dronsfield, domingo era dia do Senhor. Ainda é? Ah, tá bom, ainda é. Domingo era dia do Senhor. A gente ia para a igreja para o culto matutino às 9 horas. Vovô, eu pousava lá no fim de semana, íamos lá. Alguém mora em Pirituba? Saía de casa lá da rua São Francisco, subia a rua
antiga Rua Pirituba, que hoje chama-se Joaquim de Oliveira Freitas, que foi um pastor batista da Vila Mangaló, o português. Aí chegava lá na avenida, passava o busão. Mas se você acha o ônibus de hoje ruim, meu irmão, pense num ônibus ruim. Aquilo era, olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Era um sofrimento. Bom, a gente pegava o ônibus. O vovô chegava na igreja quando? Antes do culto começar. Às vezes eu falo isso lá no Morro Grande, eu digo, irmãos, o culto vai começar, irmão. Está uma fusaca, uma anarquia tão grande, que eu falo, gente, calma, menos. Naquele tempo o vovô entrava, os irmãos entravam, ajoelhavam lá no banco, ficavam em oração, lendo a Bíblia, orando. Aí depois do culto tinha escola dominical. Depois que acabava a escola dominical, ia em casa. Hoje lá na igreja, praticamente um domingo sim, um domingo não, tem almoço. Então eu falo, essa igreja é um restaurante. Aí tinha almoço. E eu falo para o povo, olha, isso aqui nem todo mundo vai entender, mas lá eles entendem porque estão em casa. Eu digo, olha, eu aprendi com um pernambucano que a paz vem de Deus e a alegria vem das tripas. A irmã gostou. A paz vem de Deus e a alegria vem do bucho cheio. Aí, o que é que acontece? Vê lá. Ia para casa, comia correndo. Sabe por quê, irmãos? Porque às 3 horas da tarde tinha congregação. A congregação nossa, uma delas que eu ajudava, era lá no Jaraguá. Ali onde é a ponte da Bandeirante, embaixo. Ali, para lá do Quibe. Então, era ali. Pois lá nós íamos à tarde. Quando voltava de lá, tinha ar livre. Quando não tinha ar livre, tinha ar livre, depois tinha mocidade, a união de mocidade. Depois tinha um culto, 8 horas da noite. E nós lá. Irmãos, muitas igrejas foram organizadas porque irmãos devotados, dedicados, se empenharam. Eu me lembro quando, lendo a história da igreja da Pompeia, quando a igreja plantou Alto da Lapa, Sumarezinho, plantou Parque São Domingos, onde eu também servi um tempo. Sabe por quê, irmãos? Havia aquele entusiasmo, nós vamos, mas é a pé. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, quem vive hoje não é capaz de lembrar o que já se passou, irmãos. A igreja que fica pertinho da minha casa, a Igreja Batista Vila Iório, da minha casa a gente vê, a minha também é visível, que é bem próximo, Morro Grande, os irmãos não têm ideia, aquele tempo, quando eles plantaram lá era mato, muitas vezes iam andando, a pé. Agora quero dizer uma coisa, irmãos, se arregimentem, fiquem firmes, digam, Deus nos deu um prédio, Deus nos deu um privilégio de um lugar abençoado, nós temos que fazer com que as pessoas ouçam o Evangelho, nós precisamos trazer pessoas para a igreja, nós precisamos ver essa obra crescendo. Meu irmão, eu nem cheguei no metade do sermão, agora que eu vi que é 12:12, misericórdia. Ô irmão, tira aquele relógio de lá, por favor. Que hora que o povo almoça aqui? Misericórdia. Eu falei que a alegria vem das tripas, os irmãos vão ficar tristes logo. Já vou terminar. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui rápida. Além da acomodação, conflitos internos. Meu irmão, como isso faz judiar a igreja? Eu sou pastor há quase 50 anos. Irmãos, e às vezes é uma rusguinha, é uma coisinha tão pequena. Você quer ver um lugar para dar confusão? É coro da igreja. Porque um quer ensaiar na terça, outro quer ensaiar na quinta. E aí começa aquele tê. Daqui a pouco outro diz, não, eu não vou cantar mais nesse coro porque tem que cantar de beca. Eu não gosto de beca. Aí bota a beca, tira a beca, vai na quinta, vai na terça. Pronto. Aí o irmão fica meio escabriado com o outro. Pronto. O mundo já está pegando fogo. Irmãos, uma palavra que eu dou em nome de Jesus. Não deixe essas coisas acontecer no meio de vocês. Isso vem do diabo, não vem de Deus. E o diabo já tem bastante ajudante que são os demônios. Não vá você querer ajudar também. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem diz um amém bem forte aqui? Amém. Glória a Deus. Não deixa picuinha, irmão. Não deixa questiúncula. Meu irmão, para com isso. Isso não é de Deus, não. Ô, irmão, uma vez uma pessoa disse assim, eu gosto que na igreja tem panelinha. Eu digo, que sai, está repreendido. A igreja tem que ter um caldeirão para caber todo mundo junto.
Para sair uma coisa boa tem que ser um caldeirão. Eu não é? Oxe. Bom, vamos lá. Agora, irmãos, eu não vou mais continuar, porque tem muita coisa para dizer, mas o tempo o tempo tem que ser respeitado. Irmãos, uma boa informação, só para os irmãos terem uma ideia. Paulo ficou 3 anos lá. Paulo edificou muita gente. Paulo discipulou um grupo que tinha só o batismo de João. Quem falou de Jesus, batizou essa gente. Essas pessoas receberam o dom do Espírito Santo, mostrando que os gentios também eram participantes do mesmo corpo com os judeus. Paulo ali não deixou de ensinar nada que fosse proveitoso durante a sua permanência. Quando ele não pôde mais continuar, depois de 3 meses na sinagoga, ele foi para a escola de Tirano e lá ficou 2 anos. Ou seja, o ministério dele foi próspero. E se resume numa coisa: e a palavra de Deus crescia, e muitos se uniam ao Senhor. O resumo é este: porta aberta, tem adversário, mas tem vitória, tem bênção, tem maravilhas. Que Deus nos dê a graça de ouvir e viver a sua palavra. Amém.